profissional dos professores e reduz oportunidades para os alunos aprenderem coisas que são críticas para a sua participação em uma sociedade democrática e para suas vidas. Quando atividades diferentes de matemática e literatura são parte da experiência escolar, agora muitas vezes são justificadas de como levantam as notas para os alunos em performance em outros assuntos. Então, por exemplo, arte. Tem tempo para arte na escola? Bom, algumas escolas dizem, não temos tempo para arte, nós temos que preparar para os testes de matemática e literatura, e outros dizem, não, nós temos a arte, mas a razão que nós temos a arte é porque estudos mostram que quando as crianças participam de artes, aumenta a pontuação em matemática e literatura. Então, tudo se torna centrado nessas pequenas pontuações. O recreio, quando as crianças têm um intervalo, talvez se houver tempo e dinheiro depois da preparação do teste, ou se pode ser demonstrado que deixando as crianças correndo no pátio permite ter uma performance melhor nesses testes. A maioria dos educadores em muitos países do mundo conseguem citar 5, 6 ou 7 áreas do currículo escolar que foram diminuídos para dar espaço para a preparação de testes. Eu quero dar um exemplo da minha cidade, Ottawa, que é a versão extrema disso. Nós temos um excelente programa, talvez vocês tenham um programa similar, que é o programa de café da manhã da Ottawa, que dá café da manhã para os alunos quando eles vêm, as crianças que não tomaram café da manhã. Dá um café saudável para as crianças no início do dia. E é maravilhoso, muitas pessoas legais trabalham lá, eu conheço muitas em Ottawa. Eles alimentam 8.000 crianças todas as manhãs, que caso contrário passariam a manhã com fome, pois vêm sem comer. E escutem isso, eu estava vendo o site deles e uma das primeiras questões no site é: por que esse programa de café da manhã é importante? E a resposta é essa. Eles dizem, as crianças que chegam com fome na escola não performam bem na sala de aula. Muitos estudos mostram que as crianças alimentadas estão mais alertas, têm mais autoestima, têm maior tendência e menos problemas de disciplina. As crianças que têm um café da manhã saudável mostraram melhora nos seus feitos acadêmicos. Deus, não seria suficiente só alimentar porque veio para a escola com fome, né? Não, temos que alimentá-los porque vai aumentar as notas em testes padronizados. Qual é a imperativa moral básica que nós temos, além de alimentar crianças famintas? Mas até mesmo esse programa, que é muito bom, tem que justificar sua existência baseado em notas e testes. Eu quero dizer, como um cientista social, eu tenho preocupações, pois vocês ouviram na citação que eu li que as pessoas estão estudando esse problema. E eu me pergunto, quem é o grupo de controle nesses estudos? Eles estão pegando grupos de crianças e deixando eles com fome, depois vendo que essas crianças com fome não têm sucesso acadêmico? Pois eu acho que é bem óbvio que uma criança com fome não vai se dar muito bem numa prova, e crianças que estão alimentadas vão bem. Mas não é por isso que alimentamos as crianças famintas. Nós alimentamos as crianças famintas, pois é a coisa correta. E as crianças devem saber isso também. Tem um estudo em Michigan que mostrou que mascar chiclete enquanto fazem um teste melhora o sucesso. Então, agora tem um distrito escolar, na verdade, mais de um distrito, que é obrigatório comer chiclete durante as provas. Durante a prova, a criança é obrigada a comer chiclete. Vocês não têm essa loucura ainda no Rio Grande do Sul, eu imagino. Ou talvez já tenha até. Mas eu espero que não. Mas, novamente, o meu alerta vindo do futuro é que isso também vai vir para uma escola perto de você. E isso pode acontecer aqui. E eu quero falar sobre o que é o impacto disso na democracia, pois não é apenas a preparação para provas que toma tempo das artes e de outras atividades significantes. Também tem a ver com a tendência dessas reformas de tirar o que é mais importante do aprendizado, que é a razão pela qual o maior de nós foi para a educação, que é ensinar os alunos para pensar por si, para poder avaliar diferentes ideias e decidir qual que é a que eles querem seguir.
Tem um ditado entre os professores, provavelmente deve ter em português também, que todo mundo gosta de lecionar o pensamento crítico, mas ninguém quer uma sala de aula cheia de pensadores críticos, pois você não quer que as crianças perguntem demais. Mas essas reformas parecem levar essa piada séria demais, que nós não queremos o pensamento crítico, não queremos ensinar o pensamento crítico na sala de aula. Uma das alegrias de viver no Canadá e vindo dos Estados Unidos é que eu sempre posso contar aos canadenses que não importa quando as coisas estiverem ruins no Canadá, as coisas sempre estão pior nos Estados Unidos. Eu vou dar um exemplo. Alguns anos atrás, na Flórida, passaram uma lei, ele deu o nome da lei com 9.000 páginas, mas nela havia uma porção. Quantos de vocês ensinam história? Tem gente que ensina história aqui? Levantem as mãos se vocês ensinam história, são professores de história. Escutem essa, vocês vão gostar disso. Aqui está a lei que foi aprovada na Flórida. Isso é lei. A história dos Estados Unidos deve ser ensinada como história genuína. A história americana deve ser vista como fato e não construída, deve ser vista como ensinável e testável, e não aberta a testes, a interpretação, perdão. Então, basicamente, a Flórida é o primeiro estado a simplesmente banir pensamento crítico. Sabemos que a história é apenas interpretação. É claro que tem fato na história, sempre tem fato, tem certos fatos. A invasão de Normandia foi em 66. Ninguém disputa isso. Mas história e ensinar história tem a ver como esses fatos são unidos, quais que nós escolhemos ensinar e qual narrativa nós ensinamos. E é assim que as crianças aprendem que estão competindo em narrativas. Você sabe que uma das coisas mais radicais que você pode dizer a uma criança é: alguém escreveu o seu livro-texto. Isso é algo radical, não parece radical. Por quê? Porque se alguém escreveu o livro-texto, significa que outra pessoa talvez tenha escrito um outro livro-texto. Ou se um grupo de pessoas escreveu esse livro-texto, de onde eles vêm? Quem são? Qual o interesse que eles têm ao contar uma certa versão da verdade deles? Lembre-se aquele experimento de pensamento. Se você caísse numa sociedade totalitária, um dos marcas numa escola totalitária é que tem uma versão da verdade, sem questionar. Agora as pessoas questionam em seus lares, mas nunca na escola. Em uma sociedade democrática, nós temos que ter uma versão diferente do ensino da história e ensinar esses eventos. Então, um número crescente de educadores, eu entre eles, estamos preocupados que as reformas das escolas e as práticas nas escolas reduzem o aprendizado para o tipo de seguir as informações que têm sido associado com as sociedades democráticas. O currículo escondido desses padrões e padronizações, eu acredito que é como agradar a autoridade, passar na prova, ao invés de ter suas convicções e crenças e defendê-las. E isso é um grande problema. Deixa eu falar de uma doença que está em todos os Estados Unidos e Canadá, e talvez esteja aqui. Eu não sei como o tradutor vai traduzir essa doença, pois tem um nome difícil em inglês, chama-se transtorno positivo desafiador. O transtorno positivo desafiador é caracterizado, são os alunos que discutem com os adultos, ou respondem, ou vão contra as regras. Eu não sou um médico, e eu não quero dizer que essa doença não exista. Provavelmente existe. Eu já vi vídeos de crianças que parecem muito opositivo, e eu acho que até meus filhos têm uma versão dessa doença, até eu acho. Mas se eu dissesse que nos últimos 10 anos, quando essas reformas que têm acontecido, o nível de diagnóstico desse transtorno positivo desafiador aumentou consideravelmente, de 0,5% de 1%, em alguns lugares até 20%. Isso significa que 1 de cada 5 crianças é diagnosticado com o transtorno positivo desafiador. E é tratado por
pela terapia de comportamento cognitivo e, às vezes, até com antidepressivos e drogas. E nós sabemos, é claro, quem tem esse diagnóstico são crianças com pele mais escura, mais pobres, etc. Agora, tem um professor do Oregon, Burl Diamond, e ele decidiu que ele ia fazer a sua própria doença. Ele tinha uma outra doença que ele achou que ele estava vendo. Ele chamou de transtorno de obediência e aceitação. Um transtorno onde a criança sempre concorda com tudo. E ele disse que essa doença era caracterizada por crianças que acreditam em tudo que são ditas, ou sempre acreditam na mídia comercial, ou não respondem nunca, ou não sentem fúria quando deve sentir fúria. E eu fico pensando a respeito disso. Eu quero dizer, uma falha de se sentir raiva quando deve ter raiva. Eu acho que se nós fizéssemos um inventário dessa doença, eu acho que teria uma epidemia. Eu estou cercado por pessoas que não sentem raiva quando devem ter raiva. Tem coisas que acontecem em todo momento ao nosso redor. Mas ele queria fazer Ele estava querendo dizer que essa doença era um diagnóstico bem complicado. E eu acho que é bem complicado para a vida democrática, pois nós não queremos esmagar todas as formas de análise crítica na escola. Agora, eu tenho pouquíssimo tempo com vocês hoje e, portanto, eu só queria dizer a vocês um pouquinho, só uma visão rápida, e vocês podem ler mais se vocês quiserem, sobre uma pesquisa que meus colegas fizeram nos últimos 10 anos, que olha quando as escolas fazem o ensino democrático, quando aprendem de forma democrática. Eles não desistiram disso, não botaram tudo ao lado para preparar só para as provas. Eles estão abraçando a ideia que um dos seus papéis é ensinar como trabalhar numa sociedade democrática. Nós vimos centenas, talvez milhares de programas nos Estados Unidos e no Canadá, em todo o mundo. E nós vimos algo bem interessante. O que nós fizemos, nós criamos uma topologia de diferentes visões de cidadania, do que seria um bom cidadão, nesses diferentes programas. Em outras palavras, para cada programa, que tipo de cidadão eles pediam para que o aluno virasse? O que eles imaginavam para o futuro dessas crianças? Nós vimos que esses programas eram divididos em 3 ideias, 3 visões de boa cidadania. A primeira nós chamamos de o cidadão responsável socialmente. A segunda nós chamamos de cidadão participatório. E a terceira nós chamamos de orientação de justiça social. Não é que cada programa se encaixava em uma categoria, mas nos permitiu olhar amplamente o que esses programas tentavam fazer, o que as escolas estavam tentando fazer ao ensinar as crianças a ser bons cidadãos. Se você sair na rua, em qualquer lugar do mundo, e você disser, você acha que a escola deve ensinar boa cidadania? Acho que todo mundo vai dizer que sim, vão dizer, claro, deve ensinar boa cidadania. Mas quando você pergunta, ok, o que isso significa? O que é uma boa cidadania? E o que os professores devem fazer? É aí que o consenso começa a se desmanchar. E é aí que o nosso estudo mostrou. Pois o cidadão socialmente responsável era a pessoa que era boa com as pessoas, juntava o lixo do chão, ajudava numa tempestade, doava sangue quando era necessário. Você sabe, ajudava um idoso a atravessar a rua. Esse tipo de pessoa, o tipo de pessoa que você quer que seja o seu vizinho, uma pessoa legal. Nós chamamos um cidadão responsável, pois ele é responsável por si, ele se veste bem, ele paga os seus impostos, ele vai trabalhar no horário certo. E muitos programas promovem esse tipo de cidadania. Mas o segundo tipo de cidadania que nós vimos em alguns programas, nós chamamos de cidadão participatório, da palavra participação. E esses programas pediam às crianças para aprender sobre o governo funciona, participar em questões comunitárias e se envolver nas coisas, se envolver em sua comunidade. Então, um exemplo que eu gosto de dar é se o cidadão participatório estivesse organizando um evento para juntar comida para os pobres, o cidadão responsável ia doar a comida, certo? Porque ele é um cara bom. Agora, tinha um terceiro tipo de cidadão, o orientado por justiça social. Esses programas não eram tão comuns, apesar de que a maioria dos programas diziam que faziam isso, mas quando olhamos o resultado, nós fizemos entrevistas e pesquisa com os alunos. Quando nós vimos os resultados, poucos alcançavam isso. E eram programas que pediam às crianças
para perguntar sobre a causa raiz dos problemas. Então, eles aprenderam sobre movimentos sociais, aprenderam como a mudança aconteceu historicamente, como afetar a mudança em sua comunidade, e a diferença de poder afeta esse tipo de empenho, como melhorar a sociedade, mas sempre pediam a causa raiz dos problemas. Então, buscavam uma forma de justiça social. Por isso, nós chamamos de cidadão orientado para justiça social. Então, se eu usar o exemplo de antes, se cidadão participatório estivesse organizando uma coleta de comida e o cidadão pessoalmente responsável estava doando a comida, o de justiça social estaria perguntando por que as pessoas devem sentir fome? Isso é um problema? Então, nos Estados Unidos, em um dos países mais ricos do mundo, como que é possível que nós temos pessoas que não têm o suficiente para comer? O que está acontecendo lá? Então, estavam fazendo essa pergunta de causa raiz. Talvez não surpreenda você em saber que em qualquer lugar no mundo onde nós olhamos, de longe, o programa mais comum são aqueles que desenvolvem o cidadão socialmente responsável. O segundo mais comum, mas não tão comum, é aquele programa que desenvolve o cidadão participatório, que pede para que as crianças participem em trabalho da comunidade, façam uma mudança. O menos comum eram programas que pediam às crianças para ver os problemas, a causa raiz e como trabalhar junto com outros para tentar resolver isso. Todos os programas dizem que fazem as três, mas só alguns programas conseguem fazer isso. Se eu tivesse mais tempo, eu falava mais sobre isso, mas vocês, sem dúvida, podem ler mais a respeito disso. Agora, lembra do experimento, novamente, no início? País democrático versus país totalitário? Deixa eu dizer isso. Não tem um país nesse planeta, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Irã, Iraque, Indonésia, China, França, Alemanha, todos esses países, seja totalitário, uma ditadura, uma democracia, amariam se seus cidadãos não jogassem lixo na rua, ou fossem trabalhar no horário, ou pagassem seus impostos, ou ajudassem o idoso a atravessar a rua, certo? Sim, isso são qualidades de boa cidadania, mas não são qualidades específicas de um bom cidadão democrático. São universais. Qualquer país estaria feliz com esse tipo de cidadão. Então, novamente, eu quero fazer a pergunta: quais são as qualidades especiais da cidadania democrática? O que nós queremos que nossos alunos façam numa sociedade democrática e aprender para que sejam efetivos ao governar suas próprias os casos. Tem aquela citação do Thomas Jefferson, que eu provavelmente vou falar errado, mas é algo do tipo: se o povo não é bem educado para governar suas próprias questões, a solução não é tirar o poder dos governantes, mas educá-los. E é essa forma de educação, a forma de educação que leva a habilidade das pessoas governarem suas próprias questões, que eu acho que é criticamente importante hoje, está sendo ameaçado quando nós focamos em padrões e testes e só matemática e literatura. Agora, esses conceitos não são novos. O John Dewey, como o secretário que articulou no primeiro dia, falou desses conceitos. Há algum tempo atrás, falou de escolas, são um lugar onde as crianças devem conectar o que estão aprendendo na escola com a vida social da comunidade externa, que deve ser central no que está acontecendo na sua comunidade. Mas isso está no centro da educação democrática, aprender e ensino que tem um significado social, que conecta a vida da escola com a comunidade, que conecta o currículo com o que está acontecendo fora da escola. E nós também sabemos nessa busca que habilidades acadêmicas, isso é irônico, habilidades acadêmicas e conhecimentos seguem esse tipo de engajamento e paixão e compromisso. Muitas vezes se presume que é o contrário, você tem que ensinar às crianças muita informação antes de envolvê-las em algo, pois caso contrário não sabe nada. E então, daí vão começar a aprender. Mas a vida real não funciona assim. Nós se interessamos e ficamos apaixonados sobre algo e daí nós aprendemos sobre aquilo, pois temos paixão, interesse. Então, é uma via de duas mãos. Educadores, sabemos, enfrentamos muitos desafios a deixar que isso aconteça nas escolas. Eu presumo que até mesmo na sua escola você enfrenta esse tipo de problema. E nós temos que lutar para o tipo de mudança estrutural na escola que permita os professores e educadores de todos os tipos para fazer com que isso aconteça. Tem um ditado em inglês: você não consegue criar ondas se o lago está congelado. E eu acho que nós temos que lutar arduamente para descongelar esse oceano.
Então, deixe-me... Bom, eu acho que eu vou encerrar. Educação, eu acredito que tem um papel fundamental ao abordar todas as grandes questões com as quais os humanos estão se preocupando há milhares de anos. O teorista literário Amanda Anderson, no seu livro The Way We Argue Now, ela diz que a questão central para a crítica literária deve ser simplesmente como que eu devo viver. Como que eu devo viver? Eu acredito que a educação deve fazer essa questão central. Mas se essa questão, como eu devo viver, está mais central na teoria, tem sido menos na última década de prática de reforma na educação. Última semana, um excelente educador renomado e um amigo meu, ela faleceu, 96 anos de idade, Maxine Green, e ela sempre salientava arte e imaginação. Não porque ela amava as artes, pois ela sabia que as artes eram um antídoto à padronização, esse movimento de padronização. Deveria ser óbvio para qualquer um que qualquer padronização, movimento de padronização, é o inimigo da imaginação e criatividade e o tipo de pensamento que nós precisamos numa sociedade democrática. Maxine Green disse isso. Ela disse que o propósito da educação é confortar o que está com problemas e problematizar o confortável. Em outras palavras, tem a ver com dar conforto e refúgio de um mundo difícil. Nós temos que fazer com que nossos alunos fiquem confortáveis e seguros. Mas isso não é o fim, porque também tem a ver com que os alunos fiquem inquietos, agitados com o estado do mundo, fazê-los pensar, fazer perguntas difíceis sobre eles, sobre os adultos e as autoridades que guiam eles e sobre o mundo no qual eles estão crescendo. Eu acho que esse é o desafio para professores que levam a sério a teoria que a educação e democracia estão atrelados. Negociar esse equilíbrio, enquanto ensinando os alunos a escrever e ler, esse desafio é muito grande, é bem pesado, mas tem muito potencial e armadilhas e possibilidades. Eu acho que a educação que ensina hábitos democráticos e análise só vem de condições escolares que são democráticas para os professores e que permitem os professores engajar nesse tipo de prática. Uma das coisas engraçadas sobre a escola é que os alunos dificilmente veem os professores falarem uns com os outros. Dan Lorty, em seu famoso estudo sociológico chamado School Teacher, descreve escolas como caixas de ovos, onde professores estão em seu compartimento do ovo e nunca conseguem falar com outro. E muitas vezes o professor não tem nem tempo para ir no banheiro, quanto mais falar com outro adulto. E é um lugar como esse que os alunos perdem a oportunidade de ver o professor engajar um com o outro em coisas que são importantes para eles. Significa que eles não têm a oportunidade de saber que os adultos que eles respeitam e se importam com, algumas vezes discordam em questões de grande importância social. E isso é uma pena, nós precisamos ter mais disso. As condições de trabalho para os professores são as condições de aprendizado para os alunos. E eu acho que isso que as pessoas que fazem a reforma devem se repetir isso diversas vezes. A educação que ensina hábitos democráticos de análise e ação vem dessa condição, quando a condição é democrática para o professor. Até as pessoas que fazem reforma entendam isso, eu acho que nós temos muito trabalho a fazer, mas eu acho que estamos preparados para isso. Muito obrigado. Ok. Muito obrigada, professor Joe, pela sua excelente palestra e que nos toca num ponto importantíssimo da relação entre política e criação, né? Política, criação e cotidiano, né? Então, acho que teremos muitas questões após a apresentação dos três professores que aqui estão. Passamos de imediato a palavra ao professor Paulo César Rodrigues Carrano, querido amigo, professor da Universidade Federal Fluminense e do programa de pós-graduação de lá e da própria faculdade. Não leio tudo, tá bem.
Ele não é para ler tudo, né? Fez seu pós-doutorado em Portugal, também na USP, com a professora Marília Espósito, que muitos de vocês conhecem, e em Portugal com o professor Machado Paz. Enfim, e o interessante, e provavelmente ele vai falar disso, é a coordenação de um grupo, né, que o professor Paulo faz, que é um grupo de pesquisa chamado Observatório Jovem, lá do Rio de Janeiro e da UF. E também de um portal chamado Em Diálogo, do qual, certamente, o Paulo vai nos falar. O tema das pesquisas do professor Paulo é juventude, são as relações entre territórios, entre cidades e educação. Produziu documentários, trabalha com produção de vídeos, sempre relacionado à educação e à juventude e à memória. E, então, enfim, o currículo enorme do Paulo, ele prefere imediatamente iniciar a sua fala. Paulo, tudo contigo. Bom, boa tarde a todos, a todas. Olha, é muito difícil falar depois dele, viu? Enfim, mas a gente vai tentar aqui. Na verdade, a minha vontade agora, eu acho que a de vocês também, era seguir a conversa, né, passando a cuia, né, cada um falando um pouquinho daquilo que lhe afetou, daquilo que lhe significou. E a sorte de vocês é que eu concordo muito com ele, viu? Então, a gente vai seguir junto, parecido, nesse diálogo, pensando a escola a partir de diferentes pontos de vista. E é muito interessante que o que ele nos traz, né, seria uma certa globalização da tutela, né, uma globalização da homogeneidade educacional. Então, se algo está globalizado além do capital, é também essa forma de lidar com o professor, com o aluno, com a educação. Então, para mim é uma oportunidade de dialogar com vocês e eu vou tentar construir aqui uma conversa que possa aterrissar na prática de vocês, que possa dialogar bastante com aquilo que é o cotidiano da sala de aula, de uma escola que não está encerrada em si mesmo, né? A Rosa falou agora muito rapidamente de uma rede da qual nós participamos, uma rede do ensino médio, são 10 universidades federais em torno da busca da melhoria da escola, do ensino médio, ou seja, tentando